Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui já para fazer o papo conosco do outro lado da tela, um comentarista histórico nosso do Faixa Livre, o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Williams Gonçalves. Professor Williams Gonçalves, bom dia. Está travada a imagem dele, tá vendo? Ah, não, agora Bom dia, voltou. Voltou, professor. bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Professor, eu já sei o que está acontecendo. Eu vou pedir para o senhor refazer a conexão, porque o delay ele está muito grande. Eu ouço o seu áudio muito tempo depois da sua fala. Então, vou pedir para o senhor refazer a conexão, só sair e voltar da live para a gente retomar esse papo, porque isso acontece. O professor já está aqui já uns 5, 10 minutos nos bastidores. E às vezes acontece isso. Quando o entrevistado entra um pouco mais cedo, acontece esse delay aqui na fala, quando a gente começa a conversar com ele. E é o que está acontecendo com o professor Williams. Eu falo, dá um tempinho, e ele escuta lá do outro lado e responde. Então, é importante a gente tentar reduzir esse período de delay para fazer com que a entrevista seja mais fluida. Né? Vamos aguardar aqui o professor Williams voltar à nossa live para a gente conversar com ele. Ó, muitas mensagens chegando. O Isaías Pedraça parabenizando o Maurício. Ó, parabéns, Maurício. Obrigado, viu, o Isaías. O Pedro Miguel também. Ó. Valeu, Maurício Molinari. Suas análises são realistas e sem sectarismo ou doutrinarismo. Obrigado, Pedro, sempre aqui na audiência com a gente também no nosso programa. Pessoal, olha só, eu estou aqui com os nomes de vocês, mas não com propriamente os nomes, estou com as arrobas de vocês. Ó. Vou botar aqui na tela o Isaías, por exemplo, ó, tá, arroba Isaías Pedraça, traço V2W3G. Enfim, muitas vezes eu não consigo identificar qual é o nome de vocês, porque o que está aparecendo para mim agora são as arrobas, não são os nomes propriamente que vocês têm no YouTube. Então, peço desculpas aqui se eu por acaso dizer ou disser algum nome errado de um dos nossos espectadores, mas o que aparece para mim é justamente isso, as arrobas. Ó, eu tenho o perfil aqui, ó, esse perfil Levi Alves, eu acho que é Levi Alves, que diz o seguinte: democracia liberal é justificativa para quem não falar diretamente para o povo. Obrigado, Levi, pela tua presença. Ó, o Rodrigo Guilherme está aqui com a gente também, mandando um bom dia. Bom dia, viu, Rodrigo? Obrigado por você entrar aqui, fazer o diálogo conosco. O Rodrigo também está sempre aqui acompanhando o nosso programa, mandando aqui as suas participações. Obrigado também pela tua audiência aqui no nosso programa. Ó, o S. Vicente, que eu acho que é Sérgio Vicente, ele diz aqui o seguinte: acreditar que eleições mudam radicalmente a vida da classe trabalhadora tem sido nossa ilusão por anos. É preciso insistir na radicalidade, na radicalidade dos movimentos sociais. Sérgio, eu sinceramente acho que os movimentos sociais estão muito distantes do debate público ao longo dos últimos tempos. Eles estão, acima de tudo, e cada vez mais próximos de uma lógica institucional. Infelizmente, é o que a gente vê, especialmente com esse governo do presidente Lula. Eu vou deixar aqui de fazer o comentário para trazer já do outro lado da tela o professor Williams, que já voltou aqui para conversar com a gente. Professor, o senhor me escuta bem? Tudo bem. O problema, de fato, é a conexão, que não está com uma boa qualidade. Mas a gente vai tentar fazer o nosso papo aqui, professor. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco sempre, no Faixa Livre, para a gente dialogar sobre as questões do quadro internacional. E eu queria falar um pouco sobre essa situação que a gente vê lá no leste europeu, né? Algo que tem dado muito o que falar, esse plano construído pelos Estados Unidos para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Um plano de 28 pontos apresentado ao governo de Volodymyr Zelensky na última semana, tem uma série de itens aí que atendem diretamente aos interesses dos russos, especialmente aqueles pontos que tratam da cessão de territórios ucranianos à Rússia, como as regiões de Donetsk e Luhansk. Há quem diga, inclusive, professor, que esse projeto, esse plano, esse programa construído pelos Estados Unidos foi, na verdade, feito a quatro mãos, com o apoio lá do Vladimir Putin. Professor, parece que o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, já entendeu que não vai conseguir se impor diante da pressão que está colocada pelo fim do conflito e, inevitavelmente, vai ter de ceder. Primeiro, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco a respeito do que esse plano para o fim do conflito lá no leste europeu representa. Como é que o senhor avalia essa... Aliás, professor, o senhor me escuta bem, né, professor? Estou escutando bem.
Então Estou tá, ouvindo bem. é porque eu vi que o senhor entrou aqui num outro, no celular, mas a gente vai continuar aqui pelo Uma computador. Porque... tentativa de melhorar a Isso. situação. Vamos seguir aqui pelo computador. A gente está só com um delay, mas a conexão está ok. É só o delay que está atrapalhando um pouco. Mas eu faço a pergunta e o senhor responde aqui para a gente. O que a gente pode dizer sobre esse plano do Donald Trump para o fim do conflito no leste europeu, forçando o Volodymyr Zelensky a ceder a determinados interesses russos? Bom, a questão é a seguinte: nós precisamos entender que a lógica da inserção internacional, a inserção internacional dos Estados Unidos mudou com Donald Trump. Portanto, a política externa é outra. Professor, eu vou fazer o seguinte, eu estou com um problema, a gente está com um problema, professor, a gente está com um problema grande. Não é só o delay, a sua conexão está falhando aos poucos. Eu vou pedir para o senhor acessar pelo celular, que eu vejo que o senhor já está na sala pelo celular, só abre a câmera do celular e a gente conversa pelo celular. Vou aguardar aqui, professor, só abrir a câmera do celular dele para a gente trazê-lo para conversar conosco aqui. Ele está conectado pelo celular também, só ele abrir a câmera ali, a imagem, para a gente colocá-lo aqui na tela para conversar pelo celular. Vou aguardar aqui que a gente tenha a imagem do professor Williams Gonçalves para trazê-lo e fazer esse papo. A gente vê se melhora um pouco essa transmissão dele a partir da conexão pelo celular. Vamos ver aqui se a gente consegue trazê-lo aqui no celular para conversar conosco. Professor Williams, professor que vai falar sobre os temas, as questões da área internacional aqui conosco no programa, comentarista histórico nosso aqui também no Faixa Livre, há muitos anos contribui conosco no programa com os temas da pauta internacional. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a conexão dele. Ele até saiu da sala pelo celular, vai entrar novamente aqui para conversar conosco pelo aparelho celular dele. Estamos com problemas, né, gente? A gente sabe muito bem que essa questão aí de conexão de internet produz uma série de problemas, enfim. Então, vamos ver se o professor Williams consegue conversar aqui com a gente pelo celular. Muitas mensagens chegando. Fábio Bueno Romero Filho, salve a Revolução Brasileira. Obrigado, viu, Fábio, pela tua mensagem aqui também com a gente. O Wagner Campanello, no mesmo sentido, só a Revolução Brasileira para salvar o Brasil. Obrigado, viu, Wagner, também pela tua presença. O professor Williams voltando aqui para conversar com a gente pelo celular. Eu estou sem a imagem dele, agora sim. Agora eu tenho a imagem dele, está posicionando ali o celular para conversar com a gente. Vou colocá-lo aqui na tela para ele fazer o nosso papo. Professor, o senhor me escuta bem, né? Pelo celular tem que ser com óculos. Escuto bem, sim. Tá ótimo, tá ótimo. A gente também escuta muito bem, o senhor melhorou. A gente está com um delay menor aqui, quero agradecer esse esforço seu, mas já vou deixá-lo à vontade para reiniciar aí a sua resposta a respeito desse questionamento que eu trouxe. O senhor começava a falar que o Trump dialoga com uma lógica diferente nesse governo, desse segundo governo dele, fica à vontade. A inserção internacional dos Estados Unidos mudou, e com essa nova inserção promovida pelo Donald Trump, a racionalidade da política externa também mudou. O que eu quero dizer com mudança da inserção? Quero dizer que os Estados Unidos não perseguem mais o poder hegemônico. Os Estados Unidos tacitamente admitem que a estrutura do sistema internacional de poder é multipolar. Veja que isso não é, quer dizer, uma admissão como essa não é registrada em um documento, em uma reunião. É fruto do processo histórico, do processo político. Então, o Donald Trump trabalha com a ideia de que aos Estados Unidos não interessa mais lutar pela hegemonia e que o sistema internacional é multipolar. E o principal objetivo estratégico dos Estados Unidos é impedir que a China se torne um poder hegemônico. Essa é a ideia. E nessa nova inserção, nessa nova racionalidade da política externa, a Europa deixou de ter a importância que tinha. O foco da política externa dos Estados Unidos é a Ásia-Pacífico. Na percepção do governo Trump,
A Europa deixou de ter importância e não faz mais sentido usar dinheiro para manter, né, a segurança da Europa. Para o Trump, são os europeus que têm que cuidar de sua própria segurança. Os Estados Unidos já gastaram dinheiro demais com os europeus inutilmente. Então, se a Rússia é uma ameaça, segundo os europeus, problema deles, eles que resolvam com os russos. Essa é a ideia, simples assim. Evidentemente que isso causa muitos problemas. Em primeiro lugar, os europeus não se conformam com isso. Teoricamente, até entendem. Não sou o único a perceber isso, é claro. Mas há uma diferença importante entre perceber teoricamente e operar politicamente nessa nova situação. Porque isso inclui, esse processo inclui, né, uma nova liderança, a definição de uma nova liderança europeia. E os europeus, até agora, sequer pensaram nisso, mesmo porque estão em crise. A economia alemã vai muito mal das pernas. A França não consegue se organizar politicamente, é uma crise política permanente. Não? Então, o Estado que organizava tudo isso era os Estados Unidos. Com os Estados Unidos se omitindo, se ausentando, cria-se um vazio e o ressentimento. Depois, a outra coisa, os europeus, para justificar a participação na guerra, inventaram a ideia, não é, de que o Putin tem o projeto de invadir a Europa Ocidental, que é uma coisa completamente sem sentido. Agora, voltar atrás e admitir que isso é uma invenção, que isso não tem, não corresponde à realidade, é muito difícil para eles, né? Haja vista o dinheiro que gastaram, né? As armas que compraram nos Estados Unidos. Portanto, a situação é essa. O Trump quer que aquilo acabe logo, não é? E considera que as reivindicações da Rússia são justas. Né? A Crimeia, o Donbass, tem que ser da Rússia mesmo, porque lá existe maioria de população russa, quase totalidade da população é formada por russos, e o Zelensky é um político oportunista. Então, o Trump não quer perder tempo e dinheiro com aquela situação. Né? Agora, isso causa, volto a dizer, né, isso causa um tremendo trauma. Os europeus têm dificuldade de engolir esse sapo, e dentro dos Estados Unidos também a contestação. Porque quando o Trump promove a mudança na inserção internacional, quando aplica uma nova racionalidade, há resistência de muitos setores. Claro, né, isso não. O Trump não é um ditador, né, ainda pelo menos, né, e não é um mago. E também o aparelho de Estado dos Estados Unidos é mastodôntico. Então, não há como as pessoas, da noite para o dia, pensarem de maneira diferente. Né? Então, há resistências, né? Mas o quadro, o esqueleto do quadro é esse aí. É isso, é isso. O professor, daqui a pouquinho a gente vai avançar no debate sobre a relação entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, que é repleta aí de idas e vindas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu queria aprofundar um pouco mais o diálogo a respeito da figura do Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que já encerrou o seu mandato lá há mais de um ano, e já o mandato do Zelensky já acabou lá na Ucrânia, ele continua no poder. Esse personagem, que era um comediante antes de se aventurar na política, e ainda tem a confiança da população ucraniana. Como é que o senhor avalia hoje a figura do Volodymyr Zelensky internamente, depois de tantos anos aí de conflito lá no Oriente Médio, lá no leste europeu, mais de 3 anos de conflito, enfim.
Como é que o senhor avalia hoje a figura do Volodymyr Zelensky dentro da Ucrânia? Ele ainda tem apoio da população? Ele é uma figura rejeitada diante dessa situação onde a Ucrânia tem sido destruída pelos bombardeios russos e não consegue avançar no sentido de encerrar esse conflito, e o que, na verdade, a gente deve ter é a cessão dos territórios à Rússia, como ela queria desde o início. Como o Volodymyr Zelensky é visto hoje dentro da Ucrânia? Olha, a Ucrânia vive num estado de exceção, né? A Ucrânia vive em meio à guerra. O Zelensky foi além do seu mandato, argumentando que não há condições sociais, políticas, econômicas para promover eleições. Não é? O país não se encontra em condições para realizar eleições democráticas. Não é? Mas eu penso que depois de todo esse processo, o Zelensky é uma carta fora do baralho. Não é? Ele vendeu para os ucranianos, né, um produto que ele não podia entregar. Né? A ideia de se integrar à União Europeia e à OTAN, né, isso era uma coisa que, evidentemente, que os russos jamais permitiriam isso. Né? Era para os russos uma agressão, um desrespeito à soberania nacional russa, levando em consideração que a entrada da Ucrânia na OTAN permitiria que a OTAN instalasse, né, mísseis na fronteira com a Rússia. Portanto, ia dar um verdadeiro checkmate estratégico na Rússia. Isso era uma coisa inadmissível. Né? Os americanos incentivaram ele para fazer isso, para ver o que acontecia, né? E deu no que deu. Portanto, ademais, ele por último, né, ele se aproximou muito ostensivamente, né, à extrema-direita ucraniana. Né? Lá, aqueles bolsões nazistas que existem na Ucrânia e que constituem, né, um motivo adicional para a invasão russa. Né? Então, eu creio que nós assistimos o final da era Zelensky, o ocaso da era Zelensky, e ele já se pronuncia de acordo com essa condição. Entendo. O professor, já avançando aqui, aliás, antes de avançar, eu tenho um questionamento que chegou aqui de um espectador nosso. Antes disso, agradecer aqui o super sticker aqui do Plínio Aquino. Obrigado, Plínio, pelo apoio que você nos dá aqui ao nosso programa. Façam como o Plínio, mandem aqui as suas contribuições através do superchat, do super sticker, mandando as suas perguntas também, importante, para a gente trazer aqui para o nosso papo com o professor Williams. Eu tenho um questionamento aqui do Wagner Campanello, professor, para o senhor. Ele pergunta aqui o seguinte: qual é a ligação entre a corrupção em Kiev e o novo plano dos Estados Unidos? Pergunta do Wagner Campanello, professor. A corrupção em Kiev... sim, claro, o plano norte-americano é um plano que foi nos bastidores costurados com os russos. O Trump, como eu disse, não está disposto mais a perder tempo e dinheiro com o Zelensky, com a Ucrânia. O Trump considera a reivindicação russa perfeitamente razoável, né? E também está ciente da corrupção, né? Que foi, claro, a mídia corporativa internacional colocou panos quentes, omitiu, mas o governo Trump, o governo Zelensky, né, foi um governo aí completamente corrupto. Sumiu com o dinheiro que os norte-americanos enviaram, né?
Então, inclusive o Zelensky se viu no constrangimento de ter que demitir ministros que ostensivamente se envolveram com essa corrupção, se aproveitaram dessa situação, né? O Trump não faz, vamos dizer, muita publicidade disso, mas evidentemente que esse é um aspecto que conta, não é? O Trump é o homem do lápis e do papel, sempre a fazer contas. A sua lógica de política internacional é uma lógica econômica, empresarial, né? Então, ele fica lamentando lá os dólares que os Estados Unidos usaram para manter aquela situação. E a corrupção, evidentemente, que entra aí como uma parcela dessa conta. Tá certo. O professor, eu queria avançar aqui agora, sim, falando sobre essa relação entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, meio que entre tapas e beijos, digamos assim, porque vira e mexe eles trocam farpas, ameaças, inclusive de conflito armado, enfim, tomam iniciativas ali que dão a entender que pode haver um escalonamento das tensões, mas depois acabam esquecendo tudo fica de lado, se unem em determinadas pautas, especialmente em relação a essa situação lá na Ucrânia, enfim. Como é que a gente pode entender, classificar, qualificar essa relação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia? Essas rusgas que daqui a pouco desaparecem. Como é que o senhor vê essa relação entre o Donald Trump e o Vladimir Putin? Bom, há duas dimensões disso. Uma dimensão é essa que nós comentamos, a dimensão política internacional, que é o que eu já comentei. O Trump rompeu com aquela estratégia do consenso bipartidário dos Estados Unidos, baseada na teoria do Mackinder, que nem Alemanha nem Rússia podem dominar a Eurásia e muito menos se juntarem para isso, né? Então, ele vê a reivindicação russa com simpatia. Ele tem simpatia pela reivindicação russa, tem simpatia pelos russos, né? Aí é todo também uma questão racial, da superioridade racial dos brancos, caucasianos, né? Aí na ideologia do MAGA, né? do Make America Great Again, há essa dimensão. E o Putin, né, tem uma personalidade diferente do Trump. O Putin vem do serviço secreto, vem da KGB. Ele não é histriônico, ele é muito econômico nas palavras e não perde uma oportunidade para avançar uma peça dele no tabuleiro, né? Enquanto o Trump faz o jogo de cena, o Putin silenciosamente avança. Portanto, é isso. Agora, a segunda dimensão, que não é muito comentada e foi muito denunciada no primeiro mandato do Donald Trump, são os negócios empresariais nebulosos, né, que o Trump tem com a Rússia, né? Diria que essa simpatia do Trump da Rússia deriva desses negócios, não é? Meio esquisitos que ele fez como empresário com a Rússia. Portanto, há, vamos dizer assim, um envolvimento pessoal das empresas do Trump empresário, e há essa percepção, né? Talvez até essa percepção o tenha levado a fazer negócio com os russos. É isso, professor. Eu tive um probleminha aqui rápido na minha conexão, mas já estou de volta aqui. Mas é justamente bem por aí, essa relação entre o Donald Trump e o Vladimir Putin. E o senhor acredita que, em algum momento, essa relação entre eles possa se romper? De fato, há a possibilidade aí, duas lideranças das principais potências globais. O Vladimir Putin mais próximo à China do que
dos Estados Unidos. Diante disso, especialmente dessa disputa que existe de hegemonia entre chineses e estadunidenses, em algum momento o Putin vai, entre aspas, tomar um lado do que está em relação ao que está acontecendo, ou o senhor acha pouco provável, a gente vai continuar aí nessa espécie de jogo de cena, digamos assim, entre os principais personagens, essas sinalizações de trégua, de paz, enfim, há alguma possibilidade de se romper esse diálogo entre o Trump e o Putin em algum momento, especialmente com o ator China nesse diálogo? Não, você tocou no ponto certo, não é? A lógica da multipolaridade é esse diálogo permanente. Não é? A importância que o Putin, que a Rússia tem nessa nova inserção internacional dos Estados Unidos, é, como eu disse, reconhecer os Estados Unidos reconhecem a Rússia como um polo de poder, e ao reconhecer como polo de poder, estabelece um diálogo direto, numa tentativa permanente de fraturar, né, a aliança sem limites que a Rússia estabeleceu com a China. Essa é a ideia de, sempre que possível, trabalhar com os russos, evitar um congelamento político, diplomático, né, para justamente que essa aliança sem limites da Rússia com a China não se consolide. A ideia é fazer da Rússia um terceiro na relação com a China. Não permitir que eles fechem assim de alto a baixo. Não é? Essa é a lógica, é um processo permanente, não é? Permanente até que uma guerra interrompa isso. Não é? Então, até que a guerra chegue, né? Essa vai ser a lógica. E não nos esqueçamos, né, de que Rússia e China, além dessa aliança sem limites, como eles classificaram a aliança deles, né, eles constituem o núcleo duro do BRICS. Veja que o Trump está fazendo uma campanha muito dura contra a África do Sul. Está sendo muito duro, muito agressivo com a África do Sul. Está sendo muito sedutor com a Índia, procurando estimular, né, ali as contradições que existem entre a Índia e a China. E aqui na América do Sul, nós já vimos que temos que apertar o cinto, né? Porque nessa lógica, né, a América do Sul é deles, ou seja, dos norte-americanos. Né? Tem que combinar, nesse caso, não com os russos, né? Tem que combinar conosco. Né? Mas essa é a lógica, entendendo? Esse é o processo. Portanto, essa ciranda ela vai ser a nova, o novo procedimento das relações internacionais na cúpula entre as grandes potências. Essa ciranda até que haja aí alguma contradição intransponível e que nos leve a uma guerra. Sim. É o que a gente espera, que a gente não tenha esse momento, não se chegue a esse conflito armado que poderia ter proporções inimagináveis diante de tantos armamentos nucleares que esses países têm nos dias de hoje. Professor, eu queria mudar de continente, vamos lá falar sobre a situação no Oriente Médio, né? Porque esse massacre de palestinos em Gaza, ele permanece. Os ataques do Estado sionista se mantêm. Nas últimas semanas, mais de uma centena de pessoas foram mortas em território palestino, um negócio inacreditável, mesmo com esse cessar-fogo que foi estabelecido e, aliás, dialogado a partir de uma proposta do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, que teve ali os louros desse, entre aspas, fim das tensões.
A continuidade desse morticínio, professor, de alguma forma enfraquece esse que foi o principal fiador do cessar-fogo, que é justamente o Donald Trump. Vai lembrar que o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, nunca gostou dessa ideia do fim dos bombardeios, do massacre do povo palestino. Como é que o senhor vê a manutenção desse tensionamento, desses bombardeios a Gaza, e como é que fica a figura do Donald Trump diante disso, de um cessar-fogo que, de fato, não vingou? Olha, há aí dois planos, né, de análise. O primeiro deles é que, segundo essa nova inserção internacional dos Estados Unidos, aquela região deixa de ter importância estratégica. O foco da política externa dos Estados Unidos é o Indo-Pacífico, né? O Oriente Médio deixa de ter importância. Daí a razão de o Trump pretender promover a paz, intervir para promover um cessar-fogo e estabelecer lá os termos da paz. Agora, há um outro plano que é muito importante também, que é o seguinte: a questão de Israel é praticamente uma questão de política doméstica dos Estados Unidos, né? O Oriente Médio pode deixar de ter importância estratégica, mas Israel continua sendo importante politicamente dentro dos Estados Unidos, porque são os judeus norte-americanos que financiam as campanhas políticas, que de certa forma controlam a mídia nos Estados Unidos. Portanto, a questão de Israel é uma questão popular nos Estados Unidos, embora com esse massacre em Gaza, com esse genocídio em Gaza, o prestígio de Israel caiu muito entre os cidadãos norte-americanos, mas não entre os judeus. De modo que a posição dos Estados Unidos é de ver se aquilo se resolve o mais rapidamente possível. E o Netanyahu, hesitante no início, já soube se aproveitar disso, né? Teoricamente aceitou os termos da paz, mas continua com o seu trabalho de fazer de Gaza uma área inabitável. O inverno está chegando na região e as condições são terríveis. 80% das edificações de Gaza foram abaixo, são escombros. A população vive em acampamento, que quando chove, cai temporal, alaga tudo. As doenças se proliferaram. Israel continua realizando ataques. A imprensa não noticia, só determinadas agências de notícias que noticiam, os setores da ONU, né, voltados para a ajuda humanitária, denunciam isso, mas na prática Israel continua, né, o seu trabalho de erradicar a população palestina de Gaza. E nós estamos aí no limiar da segunda etapa do plano de paz, que todos consideram que não vai avançar, que é o desarmamento e a instalação de um governo estrangeiro, de uma força internacional, né, para apaziguar, para gerar a paz, o fim das ações armadas e iniciar a reconstrução. Isso daí, né, porque o que Israel está fazendo, continua a fazer, né, é esse trabalho de tornar
Gaza inabitável. Esse é o grande projeto, esse é não há por que evitar isso, porque se formou uma aliança política dentro de Israel, né, que tem como finalidade criar o grande Israel. Né? Isso está no programa deles, sempre se pronunciaram. Né? Os críticos é que ficam evitando falar nisso, mas eles próprios nunca evitaram de falar. Né? Eles se consideram com o direito histórico de ocupar a região toda. Né? E o Netanyahu, astutamente, viu o momento de realizar isso. Né? Conseguiu uma aliança política interna forte que tem sido mantida, e um momento internacional de transição de um sistema internacional para o outro, e pronto. Né? Esse é o processo. Então, a guerra continua, não com a mesma intensidade, com baixa intensidade, mas sempre, obviamente, favorável a Israel, que continua lá a derrubar tudo, né? A tornar a vida humana impossível para os palestinos. Me parece, professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, que essa segunda fase do cessar-fogo é um tanto inviável, porque a ideia é construir esse governo de transição, como o senhor muito bem colocou aqui com a gente, com a participação de atores internacionais. E depois e também desarmar o Hamas, algo que eu acho absolutamente impossível, e outra, entregar a administração de Gaza para um grupo formado por palestinos, enfim. Há uma disputa política enorme dentro de Gaza, com entre o Hamas e o Fatah. O senhor acredita que, ainda que eventualmente seja possível esse desarmamento do Hamas, é possível construir um governo palestino de coalizão diante dessa disputa que está colocada, disputa política, não disputa militar, entre o Hamas e o Fatah? É muito difícil. Há uma divergência muito forte entre eles. E o Hamas, por mais antipatia que se tenha por eles, por diferentes razões, né? Se o Hamas se desarmar, adeus. Aí nunca mais haverá resistência e Israel ficará com as condições plenas de impor a sua ordem. Né? Essa é a situação, considerando que o outro lado, né, está muito enfraquecido, muito desacreditado politicamente. Né? Dizer, o Hamas pode ter escolhido, não vou discutir isso, mas o Hamas pode ter escolhido uma má hora para fazer isso, para fazer esse ataque, ou não devia ter feito, mas o fato é que a única força em condições de resistir é o Hamas, de modo que a neutralização do Hamas seria, portanto, o fim da ideia de um Estado palestino. Me parece, acima de tudo, que é bem por aí mesmo. Professor Williams Gonçalves, eu quero agradecer aqui a sua presença, muito obrigado por esse papo que o senhor bateu aqui com a gente. Não vou me despedir do senhor desse ano de 2025, porque muito provavelmente a gente volta a conversar ainda ao longo do mês de dezembro aqui no programa. Agradeço demais a sua presença. Desejo aí um bom dia de trabalho, uma boa quinta-feira. Deixo meu abraço. Para todos nós, um grande abraço a todos os aqueles que nos acompanham, que nos assistem. Um abraço a todos, um bom dia e até a próxima. Crise é que não falta. É isso. Um grande abraço. Até a próxima, professor. Conversamos aqui com o Williams Gonçalves. O Williams Gonçalves, que é professor de Relações Internacionais lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ,